Abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 1. Vamos ler os versos 3 e 4, na introdução da carta. E aqui, João vai falar de alguns aspectos importantes da carta, porque como uma introdução que ela é, eu já falei na mensagem da semana passada, que João vai mostrar a humanidade de Cristo e a sua divindade. É um aspecto importante. Mas João também vai falar de outros aspectos. E nesta introdução, nós veremos exatamente alguns aspectos que João vai querer falar nesta carta curta, porém maravilhosa. 1 João 1, versos 3 e 4. Acharam? Eu sei que você achou, porque na tela está. Vamos fazer a leitura desde o verso 1, só para pegar o contexto maior da leitura nesta manhã. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Senhor, nesta manhã nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Que assim como João, a nossa alegria esteja completa em ti. Nos dá graça, ó Deus, para que a cada dia nós possamos ter essa comunhão plena conosco, com o Pai e com o Filho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você repara que agora João não vai falar somente do olhar da eternidade, como fez na mensagem passada. Ele agora vai colocar o seu olhar para os leitores, inclusive para eles mesmos, aqueles que estão ali com João escrevendo a carta, porque ele usa o plural. Vos escrevemos. Então tem mais de uma pessoa ali envolvida. Lembrando, na época antiga, na época da igreja do primeiro século, o jeito de escrever a carta era o autor ditava a carta e tinha alguém, um escrivão, que fazia a escrita. Não porque o autor não sabesse ler, senão era a prática comum. E o que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer que aquilo que viram e ouviram, que foi o que nós já falamos, viram, ouviram, contemplaram, apalparam. Aqui João vai fazer um resumo em ver e ouvir. Isso também ele anunciou aos seus leitores. E aqui o que nós vemos também, nós vamos ver que essa comunhão vertical com Deus vai trazer uma comunhão horizontal com os irmãos. Isso nos leva justamente ao quê? Ao capítulo 4, quando a Bíblia fala que Deus é amor. E basicamente as pessoas tomam o capítulo 4 de João e falam que essa é a carta toda. E por isso que alguns chamam o João o apóstolo do amor. Tipo aquele seriado bem antigão, não sei se alguém assistiu, o Cruzeiro do Amor. Não sei se alguém assistiu, é bem antigão, viu? Da época dos meus pais, eu acho que ainda nem namoravam. Então pode imaginar o quão antigo ele é. Então assim, mas João vai mostrar que esse amor que nós temos entre nós é um amor que, em primeiro lugar, nasce da comunhão que nós temos com o Pai e com o Filho, mas que essa comunhão que nós temos com o Pai e com o Filho nasce pela comunhão que o Pai e o Filho têm. Eu vou fazer agora a ordem reversa. A comunhão que o Pai e o Filho têm na eternidade transborda num amor que Ele manifesta a nós. Isso nos faz amar a Deus e estarmos unidos a Ele. Mas justamente como uma expressão desse amor, nós nos amamos uns aos outros. Inclusive a música Somos Corpo fala um pouco disso. Você está lembrando da música. Mas ele vai falar de receber um novo coração do Pai, coração regenerado, e como fruto desse amor,
eu posso te abençoar e amar. Justamente, parte da essência dessa música é o texto de João. E por isso, João vai trabalhar isso, um amor vertical, um amor eterno, que se manifesta num amor vertical, em primeiro lugar de Deus para nós, em segundo lugar de nós para Deus, o que vai trazer como consequência um amor horizontal. Nos amamos uns aos outros. E por isso que João vai dizer que nesse aspecto a nossa alegria é completa ou plena, depende da versão que você tenha. E por isso que Paulo vai dizer, João, você sabe essa transição, né? Agora, João, Paulo. João vai dizer que aquilo que eles viram e ouviram, anunciaram. Para quê? Para que igualmente, ou para que também tenhais comunhão com quem? Com quem? Verso 3. Comunhão conosco, entre nós. Agora, você vai falar assim, João colocou primeiro nossa comunhão antes da comunhão com Deus? Neste caso, sim. Por quê? Porque não tem diferença aqui. Porque Paulo vai dizer, se nós transmitimos isso para vocês, é para que vocês tenham comunhão conosco. João, novamente, toda vez que você ouça Paulo, entenda que é João, viu? Mas eu vou me esforçar para dizer João. Mas fica aqui de uma vez a ressalva, né? Porque toda vez que João vai mostrar isso, ele está mostrando que nós precisamos, para termos comunhão uns com os outros, precisamos ter uma fé comum. Uma fé comum. E não é coincidência que hoje à noite eu vou falar um pouco desse aspecto na oração de Cristo em João 17. Por quê? Porque parece que às vezes nós fragilizamos a unidade a respeito de sempre quando ele fala que é crente é meu irmão. E João está mostrando que não é bem assim. Nós precisamos ter uma fé comum, a chamada fé apostólica, ou a fé bíblica. Apostólica porque nos foi transmitida através dos apóstolos. Mas vem através do próprio Senhor. Uma fé bíblica, uma fé apostólica, uma fé clara, uma fé histórica, onde nós podemos contemplar com quem nós temos comunhão. Por quê? Porque virão pessoas, e na carta de João vai falar isso, e por isso esta introdução é importante, que vão querer apresentar um Cristo diferente. No caso de João, é um Cristo que não se manifestou em carne. Um Cristo que volta e meia aparecia. Sabe aquela história das pisadas na areia? Sabe essa história? Então, você sabe quando a pessoa viu um momento de dificuldade e viu 2 pisadas e era Jesus? Bom, na época de João teriam falado assim, não, era você. Só que nessa época Jesus simplesmente sumiu. Por quê? Porque para eles Jesus não se manifestava em carne. Então eles teriam contado essa história de uma maneira diferente. Os hereges, estou falando, né? Então, mas qual é a questão? Eles chegavam diante das igrejas falando que eram irmãos. E uma das coisas que João vai mostrar na primeira carta é que eles eram enviados do anticristo. Desse jeito. Olha como João trabalha a questão da heresia, né? Ele os coloca o mesmo patamar do anticristo. E mais na frente vai dizer, não abram a porta da casa, não, nem sequer falem para eles bem-vindos. Porque se você falar para eles bem-vindos, você está se tornando participante das heresias deles. E isso que Paulo está querendo mostrar. Nós queremos que vocês tenham conosco uma comunhão plena por causa daquilo que vimos, ouvimos, contemplamos, apalpamos, ensinamos a vocês. Quer dizer, nós temos comunhão quando a nossa fé é comum, bíblica. E aí quando alguém fala assim, não, nós podemos reter o que é bom e desprezar aquilo que é mal do herege, volto àquela questão que eu falei uma vez. É a mesma questão de dizer que você pega um copo de água, que já bebi bastante, né? Você pega um copo de água e coloca um pocinho de, vamos usar um termo mais bonito, né? Coloca um pocinho de material em decomposição aqui dentro. Você beberia? Sabendo que tem uma
gota de material em decomposição? Não, né? É a mesma questão quando você ouve um herege. Como você vai retirar aquilo que é bom daquilo que é ruim quando tudo está contaminado? Esse é o perigo que nós temos. Quando a Bíblia fala, e eu falei isso porque foi justamente em 1 Tessalonicenses, de que nós podemos reter o que é bom e desprezar aquilo que é mal, gente, não é tirar do lixo aquilo que presta. Aquilo que está no lixo é lixo. Herege só fala heresia, mesmo que no começo pareça bom. O que ele fala de bom é uma coisa comum, qualquer um fala, não precisa ouvir dele. Preze o herege completamente. Apague ele da sua lista, não ouça essa pessoa. João vai falar sobre isso e veja a importância da comunhão, e por isso que ele vai dizer que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Percebe por que a ordem neste caso é o contrário? Porque João, eu falei Paulo, né? Novamente. João vai direcionar a fé comum àquele pelo qual é o objeto da nossa fé, o Pai e o Filho. Nós precisamos ter essa comunhão, essa fé comum. E essa comunhão é uma manifestação do Deus Trino. É lógico que aqui, na carta de João, nas 3 cartas de João, João quase não fala do Espírito Santo. Eu já quero deixar isso bem claro. João quase não fala do Espírito Santo, mas, com aquilo que nós aprendemos no Evangelho dele, sabemos que João crê na Trindade. Só que aqui, a ênfase de João, por causa do momento histórico da igreja, era um problema cristológico. E a igreja resolveu os problemas cristológicos em primeiro lugar, e depois vieram os problemas do Espírito Santo. Já nos séculos IV, V, já começou o problema do Espírito Santo. Mas até que a igreja não resolveu o assunto de Cristo, que basicamente começou no século I até o século IV, V, a igreja começou então a desenvolver, paralelamente, já no final, o aspecto do Espírito Santo. Então, nós temos que respeitar o autor. João não nega a Trindade, mas para ele, a ênfase aqui, por causa da heresia da época, ele vai focar mais na comunhão do Pai e do Filho. Por outro lado, e aproveitando esse momento, né? Entendamos que essa sobreexposição do Espírito Santo nos dias de hoje, isso vem basicamente do século XIX para cá. Que há uma explosão do Espírito Santo na vida, na pregação, nas coisas e tal, que nos últimos anos se manifestaram mais através de Kathryn Kuhlman, Benny Hinn, Valnice Milones e o neopentecostalismo. Foram os que trouxeram isso e, infelizmente, em alguns aspectos dos exageros deles, nós também assumimos algumas coisas e trouxemos esse exagero para nossas igrejas, e agora nós temos que retirar os exageros e voltar a uma teologia bíblica sobre o Espírito Santo. Porque, querendo ou não, nós estamos indo para coisas, aspectos do Espírito Santo que a Bíblia não fala, mas estamos aceitando como verdades. E nós temos que tomar sumo cuidado com isso também. Mas é só isso um aspecto básico. Só para encerrar isto e deixar a coisa bem clara. O propósito do Espírito Santo não é ele se manifestar, é mostrar Cristo. E o propósito de Cristo é mostrar o Pai. Não quer dizer que o Espírito Santo seja inferior, mas no aspecto de salvação, o Espírito revela o Filho revela o Pai. Então, quando nós vemos justamente uma ausência do Espírito Santo no texto de João, ele não nega o Espírito Santo. Entenda isso. Por causa justamente do evangelho dele. E por isso é bom sempre fazer uma leitura completa do autor. E bom que nós estamos estudando João às noites, e vem este momento, e se você está vindo domingo de manhã e à noite, pega o contexto completo e sabe que João não nega o Espírito Santo.
Ficou claro? Combinado, então. Beleza. E João vai escrever que se nós temos uma fé comum, se nós estamos unidos entre nós, e unidos ao Pai e ao Filho por causa dessa fé comum, nós podemos experimentar uma alegria que é completa, plena. Isso vem por quê? Gente, aqui onde vem os problemas que nós temos nos dias de hoje. Hoje, tudo é em função do sentir. Não é assim? Você tem que sentir Deus. Você tem que sentir que o que eu estou falando é verdade. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não trabalha o sentir. Nós deveríamos começar a retirar das nossas vidas essa questão do sentir. Em algum momento, Deus é gracioso e você pode sentir alguma coisa, mas o sentir não define nada. Não define que aquilo que você está fazendo é certo. O sentir não define que a sua decisão é correta, porque a Bíblia diz que o coração do homem é perverso e enganoso. O que define o que realmente é certo? O que define a nossa felicidade? É conhecimento, é entendimento, é convicção. Fé não é sentir. Porque se fé é sentir, ela não é fé. Você precisa de uma manifestação para crer. E fé é você orar, mesmo não sentindo nada, mesmo sentindo que você tiver uma laje na sua cabeça que impede que a sua oração suba, e você mesmo assim você crê que Deus ouve. Isso é fé. Fé é isso. Você não precisa sentir para saber que Deus está presente. Você tem que crer que Deus está presente. Isso é uma questão que vem do entendimento e que vai ao coração. Essa é a fé bíblica. E por que eu falo tudo isso? Porque João vai dizer que estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja, mas através do quê? Da vida daqueles que estão lendo a carta, não através das sensações, os sentimentos, os feelings que eles podem ter. E tem crente que gosta, viu? Eu não estou sentindo fazer isso, não. Mas ninguém te falou para sentir. Você já viu quando Jesus fala a alguém, segue-me? E se alguém tivesse falado assim, deixa eu sentir, Senhor, o que Jesus teria falado? Deixa que esse sentimento vá, então, mas segue-me. É tipo aquele, vou enterrar meu pai e minha mãe. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. É a mesma questão se Jesus tivesse falado para alguém, segue-me, deixa eu sentir, Senhor, eu não senti nada. Porque Jesus é, na sua manifestação, ele é completamente pleno, sem pecado. Ele responderia sem pecado, mas um de nós, pecadores, quem sabe, né? Perceba que um dos nossos problemas é o sentir. Isso atrapalha mais do que ajudar. Atrapalha demais. Por quê? Porque nós oramos, inclusive nós oramos, Senhor, que fulano de tal sinta que precisa da necessidade de Cristo. Isso é mentira, gente. Ele não tem que sentir, ele tem que entender. Porque a Bíblia não trabalha sentimento, a Bíblia trabalha convicção. A fé é o quê? O que fala Hebreus 11:1 que a gente fala tanto? Fé é o quê? Firme fundamento, não fala o firme sentimento. Entendeu o problema que nós temos? Sabe, e eu falei, lembra da cultura hippie que eu falei? A gente vem assim, a gente não é hippie, né? No sentido de cabelo comprido, nem nada. Mas nós pegamos isso. A gente gosta de sentir. Deixa eu falar assim historicamente, né? Nós somos batistas. Batista não sente, batista crê. Historicamente, essa coisa de sentimento entre nós é recente. A batista não sente, batista crê. Atua por convicção. Você é batista, eu sou batista. A gente não vive pelo que sente, a gente vive em função do que crê. E comunhão plena, alegria plena, vem do pleno entendimento de quem é Cristo, pleno entendimento de quem é Cristo, a sua vida, a sua obra, a sua missão, o que ele fez e o que nós temos recebido da parte dele, o que nós hoje somos nele.
É isso. Não é questão de sentir. A alegria nossa não é nem sequer sentir que estou alegre. A alegria nossa é uma convicção. A convicção é: eu estou em Cristo, Ele está em mim e eu faço parte de um povo que partilhamos uma fé comum. Isso me torna alegre. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Não é sentir, é crer. Porque por sentir, todo mundo crê que é filho de Deus. Não é assim? Você não pode partir do sentimento, você tem que partir da Bíblia. O que a Bíblia diz? Eu sou filho de Deus. Por que você é filho de Deus? Porque eu sinto no meu coração. Eu sinto muito. A Bíblia não fala isso, não. Como que não? E você abre a Bíblia e fala. E manifesta o que é ser filho de Deus. E aí a pessoa começa. A pessoa tem plena convicção? Não tem. Ali onde Deus usará a sua vida para isso. Convicção, meus queridos. A convicção que nós temos, a comunhão plena, ela vem se a plena comunhão com os irmãos e com o Deus Trino. Essa alegria se manifesta em comunhão com Deus e com o próximo, de maneira constante e fluida, onde não há temor nem nada que possa atrapalhar a nossa vida em comunhão. É claro, e nós vamos ver que problemas virão. João vai dizer que o pecado vai aparecer, mas nós vamos ver que para João, o pecado na vida de um cristão é um problema a ser resolvido e não é a característica da vida dele. Nós vamos ver em João que nós estamos numa condição diferente do pecador do mundo. E isso traz consequências, ou aliás, traz benefícios para nós com relação à luta contra o pecado. E algumas coisas que nós cremos são erradas. E é bom que sejam erradas, porque nos dá descanso e felicidade em Deus, no sentido de que nossa vida é diferente. E a questão desta carta, e o que eu mais quero com 1 de João, é que você creia e viva que você é diferente. Não por você e não por mim. Muito pelo contrário. Por Cristo. Pela sua graça. Pelo seu amor. E mesmo assim, por causa de quem Deus é, estaremos firmes diante da apostasia dos anticristos, das dificuldades com os falsos irmãos, da opressão do mundo, os falsos amores que nos tentam seduzir, mas em todas essas coisas, nós seremos vencedores. Porque nossa vida está ancorada na firmeza da nossa fé em Cristo por causa de quem Ele é, e não por causa daquilo que nós sentimos que Ele é. E a nossa alegria será essa. Como diria Paulo, aí é Paulo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Por isso que o cristianismo é comunhão pura. Comunhão pura. Comunhão vertical com Deus, comunhão horizontal com os irmãos. Não existe cristão que viva na solidão. Isso não existe. Eu sozinho e Deus. Mentira. Quem ama Deus, ame também seu irmão. João que fala isso. Então veja como a vida cristã é uma vida comunitária. Salvação é individual. Santificação. Vida de salvo. Serviço. A essência do que nós somos como cristãos é uma essência que se vive na comunidade. Ninguém se santifica na solidão. Ninguém se serve a si mesmo. Ninguém se ordena a si mesmo. Eu, pela ordenança do Senhor, sou pastor. Que é isso, gente? Não. Ninguém pode se auto-intitular alguma coisa. É a igreja que faz. É a comunhão dos santos que faz. Nós vivemos essa alegria de participar. Alegria em estarmos aqui reunidos. Alegria de ir na casa do outro. Eu até estou pensando com quem eu gostaria de assistir a final da Libertadores. É que eu quero ir justamente para ver o olhar do flamenguista, do mesmo olhar
que eu gostaria de ter visto o olhar do atleticano ontem. Não bota Deus nessa jogada, não. Quando estamos em paz com Deus, nós partimos de um princípio de amor uns com os outros. E podemos ter comunhão plena. Isso é maravilhoso. E você vai ver como João trabalha essa alegria, essa plenitude. E você vai sentir saudade e desejo de estar em comunhão com os irmãos. João desperta isso. João desperta muitas coisas. João desperta um desejo por conhecer Deus ainda mais, um desejo por santidade maior e um desejo por comunhão. E, ao mesmo tempo, um desejo de mergulhar na palavra, de conhecer Deus na intimidade, através da sua palavra e oração. João é fantástico. Ele é pequeno, mas é denso. Só que nós focamos tanto no amor que a gente esquece do restante. E o desejo é trabalhar tudo isso. Porque o amor repousa na Trindade. E por isso eu encerro com isto, porque é uma introdução em duas partes, né? João é uma carta encorajadora, que caminha de mãos dadas com o Evangelho. O Evangelho de João e as cartas de João, elas devem ser trabalhadas em unidade. E graças a Deus que nós vamos trabalhar isso assim. Nós estamos às noites com o Evangelho de João e estamos agora de manhã nas cartas. E possivelmente vamos encerrar as duas simultaneamente ou as cartas encerram antes. Nós vamos trabalhar o pleno conhecimento do Filho e ali é uma carta totalmente teológica. E não tenha medo ao termo teológico, porque ela é teológica, é teologia pura. Amor a Deus e o próximo, que é a prática da fé e do conhecimento que transborda em vida, o cuidado com as heresias e com o mundo, justamente a distinção que devemos ter com aqueles que não pertencem a Cristo, uma vida que é a manifestação pública da fé que professamos, porque somos as Bíblias que todo mundo lê. As pessoas brigam hoje, né? Qual a melhor versão da Bíblia? Para as pessoas do mundo, a melhor versão da Bíblia, sabe quem é? Você. Você é a melhor Bíblia. A questão é, você é uma Bíblia, uma linguagem difícil que ninguém entende, ou é uma Bíblia que todo mundo consegue ler e ver Deus na sua jornada? João vai falar sobre isso também. E por isso, esta carta vai nos levar a uma jornada de fé maravilhosa, onde nós vamos crescer justamente nesse entendimento pleno de quem é Jesus, do que Ele fez por nós, e como isso transborda numa vida plena, maravilhosa. O tom da carta é um tom daquele que é um pai que escreve para um filho amado. Aliás, para os seus filhos amados. É uma carta que mesmo João, quando parece que vai bater, ele como que restringe um pouco e dá aquela exortação bem carinhosa. Nós seguimos com uma linguagem bem carinhosa. Saímos de Tessalonicenses, que é Paulo botando corações para João, que também anda lançando corações aos seus discípulos. E mesmo assim, há muita advertência em João, mas advertências carinhosas, mas a gente também não pode esquecer. Então, assim, João é maravilhoso. Eu convido você esta semana, mesmo que não seja seu plano de leitura, que você deve estar tendo, a que leia a 1 de João. Mas eu quero que você faça o seguinte: leia a 1 de João, sentou, e não encerre a leitura até o último verso do livro. Leia os cinco capítulos de vez. Não é longo, não é cansativo. Simplesmente leia completamente a carta, numa sentada só. Coloque café do lado, biscoitinho, água, deixe o celular do outro lado da casa, desligue a televisão, faça no melhor horário que você possa fazer isso, mas leia a carta toda, sem parar. E você vai ver o fio condutor de João, precioso, lindo, gostoso de ler. Você depois não vai querer ler João de outra maneira. Vai querer ler João sempre assim, completo. Nos colocamos de pé e oramos nesta manhã.